Você, nesse período de pandemia, está passando por dificuldades? Está com dificuldades na comunicação dentro de casa, no seu casamento? Então vem aqui comigo que eu tenho algumas dicas para você. Meu nome é Kelly Castelo Branco, eu sou psicóloga, especialista em avaliação psicológica, faço atendimento de casais, faço psicoterapia e estou aqui para te ajudar, te dando dicas para melhorar essa relação e essa comunicação dentro de casa, porque o seu casamento é importante para você, né? Então eu estou aqui trazendo tesouros, trazendo pérolas que você pode aproveitar para melhorar o seu relacionamento em casa. A maioria dos problemas de comunicação dentro do casamento acontece porque o cônjuge, né, ali aquela pessoa com quem você está convivendo dentro de casa já há algum tempo, presume-se que o outro já sabe tudo o que você quer falar, o outro já entende tudo que você estava pensando, que não é necessário dar informações a mais para que o outro entenda o que você está falando, né? Quando, na verdade, há um costume, né? O casal se acostumou a estar ali com o outro e às vezes esquece de que é necessário falar mais, que não tem como adivinhar o pensamento do outro, que não tem como presumir que o outro entendeu tudo o que você queria falar, que o outro entendeu na intensidade do que você queria falar, né? Então, nisso, quando nós enxergamos isso, a comunicação, ela está ali um pouco arranhada, né? É necessário falar mais, é necessário comunicar mais. Outra coisa que acontece é que o casal, ele presume que por confiar no amor do outro, né? Eu confio que o meu cônjuge me ama, então eu posso não me comportar, né, de uma forma mais assertiva, ou me comunicar de uma forma assertiva, ou eu engulo, né, isso de uma forma passiva na comunicação, ou eu engulo tudo que eu queria falar, ou eu falo demais o que nem deveria ser dito, né? Acontece muito, ou você se cala ou você fala demais. Mas ainda acontece uma forma de comunicação não assertiva, que é aquela passiva-agressiva, onde a pessoa fala, mas aí ela fala com trocadilhos, ela fala soltando piadinhas, ela tem um certo humor sarcástico. E isso pode trazer prejuízos para o seu relacionamento, prejuízos para a sua comunicação, né? Falar de uma forma passiva-agressiva, onde você tá toda hora ali espetando o outro com alguma coisa, né? Como que eu posso visualizar essa comunicação, né? Como que eu posso facilitar essa comunicação? São princípios assim muito básicos de comunicação. Um fala e o outro escuta. Mas não é somente o esperar o outro calar, é de fato escutar. Porque uma das coisas que eu vejo dentro da clínica, né, dentro do consultório, dentro da terapia, é quando o outro paciente, né, o cônjuge ali, um está falando e o outro está ali impacientemente, somente aguardando o outro parar de falar para retrucar. Ele não está ouvindo de fato o que o outro está falando. Isso gera muitos ruídos dentro dessa comunicação. Então, enquanto um fala, o outro escuta, apesar de ser uma frase muito simples, ela precisa não somente ser ouvida e saber e ter conhecimento dela, ela precisa ser exercitada. Você precisa exercitar esse ouvir o que o outro está falando e ouvir de forma empática e ouvir querendo entender de fato o que o outro está falando e não somente querendo ouvir para retrucar, querendo ouvir para atacar, esperando ou às vezes nem ouve, né? Interrompe logo o que o outro está falando, não espera que o outro complete a sua frase, ou troca ali de assunto quando o outro está falando uma coisa muito importante, coisas profundas para ele, o outro de repente troca de assunto, muda de assunto, e isso demonstra assim um certo desrespeito, né, para com aquele assunto que o outro está falando ali, que está indo profundamente nas emoções e de repente o assunto troca, né, o outro troca de assunto. Ah, não, eu falei logo porque senão eu ia esquecer.
é necessário ter esse respeito, aguardar a sua vez de falar e ouvir de forma empática. O casal ele precisa estabelecer um tempo de diálogo, um tempo para conversar. Às vezes é necessário que as crianças, né, alguém leve as crianças para passear ou alguém cuide ali das crianças, para que esse casal tenha tempo para conversar, tenha um tempo para diálogo, tenha um tempo para si conhecer. As pessoas estão sempre, né, em construção, sempre se desenvolvendo, sempre se renovando, então às vezes é necessário. Às vezes o seu cônjuge não percebeu nem o desenvolvimento e o crescimento que você teve. E é necessário essas pausas para diálogo entre o casal, reservar um tempo ali para o casal para estar junto, para estar se conhecendo, para estar contando coisas do dia, contando como foi as suas recentes descobertas, né? É necessário estar ouvindo o outro e ouvindo de forma empática, estar ali de coração, ouvindo o que o outro está falando, né? Eu quero trazer agora aqui para você algumas dicas de como evitar as falhas, né, nessa comunicação. De repente você não consegue, né, se desenvolver tanto na comunicação e eu tô aqui para te dar algumas dicas. Anota aí, é necessário. Você vai ver que é super interessante. Compartilha aí com alguém que tem problemas de comunicação com o outro. São dicas simples, mas que eu tenho certeza que podem destravar a sua vida, destravar pequenos problemas às vezes que poderiam estar ali te atrapalhando, te trazendo desconfortos ou alguns transtornos, né? Mensagem de texto. Se você tem problema para se comunicar, né, não consegue se expressar tão bem, evite mensagens de texto, né? Faça a opção por mandar áudios gravados, né? Ou faça a opção de ligar para que a pessoa ouça ali o seu tom de voz. Eu costumo dizer para a equipe que eu trabalho que a mensagem escrita ela não consegue de fato transmitir a emoção ou o humor que a pessoa está sentindo naquele momento, né? Então, se a sua mensagem for ficar um pouco atravessada, é melhor que você mande um áudio ou ligue, ou então, melhor ainda, deixe para falar quando você estiver em casa ali, ao vivo, né, no face to face. Então é melhor às vezes você mandar áudio, fazer uma ligação ou deixar para falar quando for encontrar pessoalmente essa pessoa. Isso aí é uma grande dica para evitar problemas de comunicação. Uma coisa muito importante também que eu vejo acontecendo muito, que os casais levam para mim na clínica, evitar piadinhas, evitar trocadilhos, evitar falar de forma sarcástica, né? Porque isso pode irritar o outro, ele pode não entender, ou às vezes a sua intenção realmente é dar algumas alfinetadas. Preste atenção nas suas motivações, então evite trocadilhos, evite piadinhas, né? Evite falar desse jeito mais sarcástico para não diminuir o outro, para não zombar do outro, né? Tem casais que se sentem altamente diminuídos, né? Altamente diminuídos com essas piadinhas, com esses trocadilhos, com essa forma de se comunicar, com esse humor negro, né? Que a gente se pode dizer. Outra coisa que deve se evitar é presumir que o outro já saiba o que você quer, presumir que o outro está entendendo o que você está dizendo com uma linguagem não verbal. Às vezes você faz caras e bocas e acha que o outro entendeu tudo que você queria falar, quando na verdade ele não entendeu quase nada, né? Então, vamos trocar a linguagem. Eu posso continuar com a minha linguagem não verbal, mas vamos acrescentar a linguagem verbal ali. Porque se você imagina que o outro entendeu o que você queria falar, você pode estar redondamente enganado. O outro às vezes pode não estar entendendo nada do que você realmente está querendo falar. Então verbalize, fale, não, olha, aqui não quero mais, ou vamos parar com isso que não tá bom. Não apenas fazer caras e bocas, porque pode ser que o outro não entenda. Outra questão muito importante é evitar acumular pontos de conflitos, né? Se estou chateado, eu tenho que conversar.
né? Não tenho como deixar esse problema para depois. Todas as vezes que nós deixamos os problemas para depois e chega-se um momento em que o casal está passando por um momento ali conflituoso, um momento de estresse elevado, vai se trazer todos aqueles problemas para aquele momento. E quando eu poderia ter parcelado, né? Não ter juntado tudo de uma vez e ficar daquele problema enorme. Se eu pontuar o problema na hora que ele aconteceu ou assim que possível, eu evito conflitos maiores depois. A relação ela fica mais clara, né? Ela fica uma relação mais transparente, mais aberta. E ali se consegue entender o que o outro quer falar. Porque se eu junto todo o problema que aconteceu de dias atrás, de semanas atrás e de meses atrás, num dia só, pode ser que eu não consiga verbalizar aquilo que de fato eu quero. E nisso eu gero uma questão muito maior que vai dificultar o entendimento entre esse casal. A comunicação, ela é um dos pontos mais importantes que o casal precisa estabelecer para uma boa convivência. Então, a prática dessa boa comunicação, se você tem essas dificuldades de se comunicar e seguir essas dicas que eu estou te dando aqui, evitar se comunicar por mensagens de texto, evitar piadinhas, né? Evitar esse humor negro na hora de fazer as suas colocações, ou de presumir que o outro sabe o que você está pensando, ou de acumular os problemas tudo para uma hora só, tudo isso vai gerar transtornos para você. Então, evitando isso, você vai diluir e vai trazer paz para o seu relacionamento, você vai trazer entendimento e isso vai aumentar a aproximação entre esse casal, a lealdade desse casal, a fidelidade desse casal. E ali, um vai ter com o outro um ambiente de segurança, um ambiente de proteção, de saber que quando o outro está indo para casa, ele vai ali se sentir protegido, vai ali se sentir querido, vai lembrar que quando eu estou indo para casa, eu estou indo para o meu lugar de cura, para o meu lugar de descanso, porque é isso que o nosso lar deve ser, um lugar de cura e de descanso, um lugar de paz, tá certo? Então eu fico por aqui. Espero que você tenha gostado das dicas e se você tiver perguntas para fazer, pode fazer aí nos comentários que depois a gente ou grava um outro vídeo ou vem aqui e te responde essas questões, tá bom? E eu vou ficando por aqui e até mais.